abençoe Félix, a paz do Senhor Jesus. Cicinho, meu amigo, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe sempre conosco, pela graça de Deus. Um abração a todos vocês, aleluias. Amém. Glória a Deus. O Senhor te honra. Aleluia. Amém. Eu sei que o Senhor te honra. Que maravilha, graças a Deus. Que maravilha, graças a Deus. Amém. Deus abençoe a irmã Edinalva Rodrigues, lá em São Paulo, ouvindo este culto online. Glória a Deus. E neste momento, queridos, vamos participarmos agora de uma palavra. Amém? Depois teremos mais louvores, mas nós queremos, neste momento, compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor, Ele tem, assim, nos concedido. Tá bom? Glória a Deus. E vamos juntos compartilhar com cada um de vocês, nesta noite, tá bom? Este louvor, ou seja, esta palavra que o Senhor tem, assim, nos concedido, amém? Então quero convidar todos vocês para neste momento abrir a vossa Bíblia, a palavra de Deus. Fica conosco, amado, fica conosco, tá bom? Porque Deus tem uma palavra para mim e para você, tá bom? Uma palavra muito gloriosa, muito importante para cada um de nós, tá bom? Depois vamos nos expressarmos com mais, glória a Deus, com mais louvor, amém? Mas neste momento quero convidar todos vocês para junto refletir agora na palavra de Deus, no livro de Oséias, profeta Oséias, glória a Deus, no capítulo de número 6, Oséias, capítulo número 6, fica conosco, amado, fica conosco, tá bom? Ouvimos louvores, mas vamos refletirmos na palavra de Deus, amém? Deus tem uma palavra ao seu coração. Capítulo 6, versículo 1 por diante, diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos virá com a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, o teu amado Filho, quero te louvar, quero te exaltar. Quero te dar graça pela tua presença, pela vida de cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, através deste serviço de internet, Pai querido, onde pessoas, creio, Pai querido, que tem chegado em muitos locais, neste Brasil e quem sabe fora do Brasil, pela tua infinita misericórdia. Te pedimos agora que teu Espírito Santo venha convencer, venha trabalhar em cada coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, glória a Deus. Profeta Oséias, ele expressa a dizer-nos: conheçamos, há 2 palavras, conheçamos, ou seja, conhecer, e prossigamos em conhecer ao Senhor. O versículo aqui fala, glória a Deus, conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Me parece que é até um desafio o que nós vamos falar aqui nesta noite. Mas não é. É uma realidade bíblica. Eu, meditando, refletindo, pela manhã, estava no templo, orando e pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês. E muitas vezes nós procuramos conhecer tantas pessoas, os famosos, não é? E um autógrafo e coisas semelhantes. E é da natureza humana querer conhecer pessoas, principalmente os famosos, estarmos ao lado de pessoas famosas, pessoas de nomes e de renomes. Mas nesta noite, queridos irmãos, nós queremos, através do Espírito Santo, tá? Procurarmos mais a nós compreendermos isto aqui em que o profeta Osés está falando aqui. Portanto, conheçamos. Nós precisamos primeiramente conhecer. Conheçamos. Não é isso, irmã Elisama? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há dois termos importantes. Primeiramente, conhecer, não é? Verbo conhecer, não é? Conheçamos e agora prossigamos em conhecer o Senhor. E eu meditando nesta palavra, glória a Deus, não é? Primeiro ponto, o primeiro tópico importantíssimo para cada um de nós. Queridos, Deus te preparou para você estar conosco aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Para ouvir esta palavra. Porque não tem coisa melhor neste mundo, queridos, de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus. Então, através desta palavra, você há de conhecer, você há de entender, queridos. Glória a Deus, não é? E se tem algo em que a vida, nossa vida, a cada dia, em que nós, por intermédio, por dia a dia, exemplo disto aí, Jó conheceu a Deus em meio à sua luta, glória a Deus, em meio à sua luta, porque ele disse, eu conhecia a Deus de ouvir, mas agora eu conheço de vista, olha, depois de uma luta. Mas nesta noite nós queremos nos expressar, irmãos, Carlão, irmã Ana, chegando aí, glória a Deus, em tópicos importantíssimos, amados, tópicos importantíssimos. Então, conhecer através de quê? Primeiramente, através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, o escritor Hebreus, escrevendo no capítulo 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma aguda espada de 2 gumes, que penetra até a divisão entre alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos do homem. Então a palavra de Deus, ela é viva. Então quando nós meditamos e refletimos na palavra de Deus, o salmista diz, enquanto eu meditava, nós vamos falar sobre isto, enquanto eu meditava em tua palavra, acendeu uma chama no meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, primeiro tópico de nós conhecermos ao Senhor é através da sua palavra. Glória a Deus, não é? Porque através da sua palavra, da palavra de Deus, nós vamos conhecer agora o quê? Nós vamos conhecer agora os propósitos de Deus, os atributos de Deus. Amém? Propósitos, atributos de Deus. Dentre os propósitos e atributos de Deus, vamos conhecer o amor de Deus. Queridos, amados, é algo muito especial, é algo muito formidável. Pai do Senhor Jesus, irmã Cristina, presbítero Márcio Júnior, é algo muito glorioso nós conhecermos o amor de Deus através da sua palavra.
É o atributo principal de Deus. Glória ao Senhor. É o atributo principal, chama-se a palavra de Deus, que nós conhecemos ela através, primeiramente, principalmente, através da leitura, do conhecimento da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, vamos conhecermos, vamos nos aproximarmos e entendermos os propósitos de Deus. Nós vamos entender agora os atributos de Deus. Glória a Deus. É principalmente, primeiro o quê? O seu amor. O seu amor. Muitas pessoas que quando não conhecem a Deus, ele vê Deus como um Deus vingativo. Vamos falar nesta noite sobre a justiça de Deus. Vê com Deus como um Deus vingativo, mas quando nós conhecemos o amor de Deus, a sua longanimidade, que é algo tremendo, algo formidável, amados. Vamos compartilhar com vocês. Glória a Deus. Então, primeiro, nós vamos conhecer o amor de Deus através da sua palavra. Segundo, a sua justiça. Glória a Deus. E também vamos conhecer também, terceiro, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, etc, 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 etc. Através de quê? Da sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, primeiro ponto, conhecer a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Conhecer a Deus através da sua palavra. Primeiramente, nós temos que crer. Crer. Aleluias. Crermos em sua palavra. Tiago, está escrito. Escute bem, queridos. Está escrito. Há pessoas, Rodrigo Moura, em que quando é importante, queridos, nós lermos a palavra de Gênesis e Apocalipse, é importantíssimo. Mas olha o que é que diz em Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24 por diante, está escrito assim: todo aquele, pois, depois que Jesus proferiu 21 assuntos, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Quando ele proferiu, terminou e concluiu ali o seu sermão, que são 21 assuntos, ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou, a sua casa sobre a rocha. Olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o quê? Veio o vento, veio a tempestade, veio água, soprou sobre aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, ouvir a palavra e colocar em prática. Glória a Deus. E quando nós colocamos em prática a sua palavra, por isso que nós estamos aqui nesta noite, você está aqui de pé. Existem irmãos que estão ouvindo agora a palavra de Deus agora, está de pé. Por quê? Porque tem a palavra de Deus, senão já tinha desaparecido do mapa deste mundo. Mas a palavra de Deus tem te fortalecido, a palavra de Deus tem te dado força, a palavra de Deus tem te dado graça, tem te dado refúgio. E você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, porque você está de acordo com esta palavra. Mas também Tiago, escrevendo no capítulo 1, Tiago capítulo 1, e eu quero compartilhar com vocês, Rodrigo Moura, glória a Deus, com cada um de vocês que estão aí, no capítulo 1 de Tiago, e o versículo de número, glória a Deus, 22 por diante, assim nos diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 22 por diante. Assim diz, aleluias, e sede cumpridores, Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra. Cumprir, verbo cumprir. Sedes
cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Existem pessoas, Rodrigo Moura, que falou que eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, eu fico só na minha. Rodrigo Moura, que às vezes eu, pela grande misericórdia do Senhor, já perdi as contas quantas vezes eu li 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filipenses. E cada vez que eu leio, dá vontade de ler mais. As cartas aos Coríntios, porque a palavra do Senhor é nova, ela é nova a cada dia. Então, existem pessoas que leem a Bíblia, parece que leu como um gibi, vamos lá falar. Mas não, a palavra de Deus é algo tremendo, queridos irmãos. Vamos falar sobre isto aí. Então, Tiago está dizendo, sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Eu já li a palavra de Gênesis, Apocalipse e tal, está se enganando. Mas escuta, porque se alguém, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, não é? É semelhante ao varão, ao homem, glória a Deus, ao homem, não é? Que contempla ao espelho o seu rosto natural. Vai lá no espelho, contempla o seu rosto natural lá no espelho, e quando sai, foi-se, logo se esquece. Glória a Deus. Esquece, né? Esqueceu como era. Ou seja, é como que alguém, quando alguém escuta a palavra de Deus, é como que alguém olha para o espelho, não é? Alguém bonito, formosa, mas esquece. Mas quando alguém olha para o espelho, tal, e vê como é que está, tal, sai com o seu semblante, tal, de formas, não é? Principalmente quando recebe o elogio da esposa, do esposo, o seu semblante, né, melhora. Isto aí é científico. Mas se não for cumpridor, não é? Quantas vezes alguém escuta palavras tremendas, revelações tremendas da palavra de Deus na igreja, seja lá onde for, e quando sai da porta esquece o que ouviu. Mas quando deixa o Espírito Santo plantar no coração aquela pessoa, como os nossos pais na fé falaram, não é? Eu lembro muito bem, em saudosa memória, os meus pais da fé, glória a Deus, e falavam, dizendo assim, eu estou como que mastigando, passamos a noite mastigando a palavra, relembrando, e eu sei o que é isto aí, porque até no outro dia fica ainda lembrando da palavra, glória a Deus, não é? Então, glória a Deus. Então, nós precisamos atentarmos e meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, nós precisamos o quê? Colocar em prática, acreditar que a palavra de Deus, ela é viva. Então, há um tópico importantíssimo para aquele que lê, que medita. Vamos falar sobre isto. Ele precisa também crer. O escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, versículo de número 6, glória a Deus, ele disse assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se não crer, não vai adiantar de nada. Creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. No capítulo 10, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele escreve a dizer-nos, aleluias, cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retemos firmes a nossa confiança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, nós temos que chegarmos ao trono da graça, confiante naquilo que Deus fez por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos crermos. Aleluias. Está escrito em Romanos, no capítulo 4 e o versículo de número 3. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Olha. E creu Abraão,
e isto foi imputado por justiça. Amados, olha como as coisas, ela flui quando nós cremos na bendita e na palavra de Deus. Oh glória! Abraão creu, e isto foi imputado por justiça. Quando nós lemos a palavra, primeiramente nós temos que crer. Aleluias! Glória a Deus! E sabe, quando nós cremos na palavra de Deus e obedecemos, porque Abraão creu e obedeceu. O escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, e o versículo de número 8, que Abraão ele creu, quando Deus falou com ele no capítulo 12 do livro de Gênesis, aleluias, quando o Senhor disse para Abrão, que quer dizer ainda a palavra Abrão, não é? No hebraico, é pai de uma nação. Depois que o nome dele foi Abraão, no capítulo 17, é pai de muitas nações. Glória a Deus. Mas quando Deus falou com ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Nós temos aqui doutora, não é? Que eu te mostrarei. Verbo, não é? Verbo para uma terra que eu te mostrarei. Verbo mostrar, futuro do presente. Eu ainda vou te mostrar, Abraão. Eu vou mostrar você, Abraão. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão saiu sem saber para onde iria. Ou seja, confiou naquilo que Deus lhe prometeu. Abraão saiu. E quando ele creu na sua palavra, na palavra de Deus, nós iremos ter, queridos, eu grifei e eu quero compartilhar com vocês. Mais tarde eu vou colocar no Face, vou colocar no Instagram, esta frase, glória a Deus, não é? Qual foi? Abraão, ele creu, olha aí, Abraão, ele creu. Além dele crer, ele obedeceu. Abraão teve um dos maiores títulos que o homem pode ter aqui na face da terra. Qual foi, pastor Ricardo? Ele foi amigo dos reis? De alguns reis. Ele foi o que, pastor Ricardo? Ele foi amigo do presidente? Muito mais do que isso. E ele foi o que, pastor Ricardo? Qual foi o título que ele teve, pastor Ricardo? Está em Isaías, capítulo 41, versículo de número 8. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Oh, glória! Tem coisa melhor neste mundo do que você ter este título de ser chamado amigo de Deus? Mas por que foi que ele teve esse título? Porque ele creu. Isto foi imputado por justiça. É o primeiro ponto. Ele creu. Então, que título glorioso ser chamado de amigo de Deus. Lá na frente, Jesus ele escreve falando em João no capítulo 15, versículo de número 14. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Oh, maravilha! Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós estamos a cada dia batalhando, eu, você, cada um de nós, para nós termos este título. Ele disse assim, não há amigo melhor ou maior do que esse de dar vida aos seus amigos. A vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Glória a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite falando de um texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Deus. Segundo ponto, em conhecer o Senhor. Segundo ponto, em conhecer ao Senhor. E este aqui é forte, queridos.
Sabe qual é? Era amar a Deus. É amar ao Senhor. Está escrito em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 30. E eu quero compartilhar com vocês, Marcos capítulo 12, versículo 30. Deus tem uma palavra, uma revelação muito forte aí, Rodrigo Moura, nesse texto. Marcos capítulo 12, versículo 30. Eu estou sentindo Jesus. Eu estou sentindo Jesus. Assim diz a palavra. Conhecer a Deus, irmã Nalete, cada um de vocês, Tiago, pessoas chegando agora. Assim diz a palavra dita pelo próprio Cristo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, primeiro, de todo o coração. Diga amém. Primeiramente, amar a Deus de todo o coração. Meu Deus, não adianta nós falarmos que ama a Deus só de língua, de boca. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Não é? É muito glorioso, queridos. É muito glorioso isto. Mas é algo muito glorioso essa expressão. Muito glorioso. Primeiramente, amar a Deus. Jesus falou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Não é uma coisinha não, amados. Não é somente de boca, de língua. É amar de coração mesmo. Primeiramente é isto, Rodrigo Moura. Segundo, de toda a tua alma. De coração e de toda a tua alma. Aleluias. Que é o sentimento ligado com a carne e a alma. Que ela chora, ela se alegra. Glória a Deus. Então nós precisamos amarmos ao Senhor também de toda nossa alma. Terceiro, de todo o entendimento. Pastor Ricardo, de todo o entendimento. Nós precisamos amar a Deus também através de entendimento. Vamos chegar, porque é uma palavra revelada pela grande misericórdia do Senhor. Entendimento para nós amarmos a Deus. Por que foi que Jesus, ele não julgou aquelas pessoas que estavam crucificando a Cristo? Jesus sabia disto. Aleluia. Aleluia. Jesus falou assim para eles, em oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não tinham entendimento. Mas quando nós prossigamos em conhecer o Senhor através da sua palavra, em segundo vai ser através da oração, que vai ter agora a koinonia, grego comunhão com Deus, com os irmãos. Aleluias. Então nós precisamos também conhecer a Deus de todo o entendimento. Glória a Deus. E em quarto, também de todas as tuas forças. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço, queridos. Aleluias. Amar a Deus primeiramente acima de todas as coisas. Segundo, de todo o coração. E em terceiro, de entendimento. Glória a Deus. Em quarto, de todas as forças. Ou seja, tem que ter esforço. E está escrito que através da nossa força, do esforço espiritual, Jesus falou isto,
que através do nosso esforço, da nossa batalha, que nós vamos vencer o reino, queridos. Existem pessoas que desistem por qualquer coisa, larga a igreja, larga tudo. Tudo desiste, mas tem que ter um esforço, amados irmãos. Tudo tem que ter um esforço. E vamos falar sobre isto aqui nesta noite ainda. Glória a Deus. Vamos falar sobre isto também nesta noite. Sobre esse esforço espiritual. Glória a Deus. Entendimento. Pastor, precisa de entendimento para nós conhecermos a Deus? Precisa. Onde é que está escrito isso aí, pastor? Leia. Tiago, capítulo 1. Vamos ler. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos refletirmos nesta noite, pela grande misericórdia do Senhor. Tiago, capítulo 1. Observamos sim ou não, se precisa sim ou não. Glória a Deus. Escuta aí. Tiago, capítulo 1, versículo de número 1 e capítulo 1, versículo 5 e 6. Assim está escrito. Glória a Deus. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus. Peça a Deus para conhecermos a revelação da sua palavra. E se tem algo glorioso que está comigo e contigo 24 horas, nós temos aí a nossa irmã, não é? Pela graça de Deus, professora como Clébison, muitos professores, muitos irmãos, doutora Elisama. Quando sai da sala de aula, seus alunos vão embora, como muitos vão embora. Mas o Espírito Santo, glória a Deus, é o professor que está conosco 24 horas para nos ensinar, para nos revelar a sua palavra, glória a Deus, para nos lembrar a sua bendita palavra. É o Espírito Santo. Então, se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que é que faz? Peça a Deus em oração. Senhor, me dê entendimento para que eu venha compreender a revelação da tua palavra. Porque Tiago diz, porque ele dá e não lança em rosto. E ele disse assim, peça com fé e não duvidando. Então peça sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para te compreender mais. Glória a Deus. Segundo tópico, o que nós precisamos de conhecer ao Senhor. Segundo grande tópico. Por quê? Porque nós falamos que não é simplesmente ler, mas é ler, crer e meditar. E aí onde vem forte, e onde é tremendo aí, pastor Jonas Freitas, de Jesus, companheiro, homem de Deus, não é? Bênção de Deus, graças a Deus. E aí onde vem este grande tópico, que é meditar. A palavra meditar é o que vem à mente e desce ao coração. É meditar. Ler, você lê, tal, mas quando você medita, glória a Deus. Por que foi que Josué, ele foi tão vitorioso? Josué, livro de Josué, capítulo 1, eu quero compartilhar com vocês. Josué, capítulo 1, e é muito forte isto aqui. Olha porque Josué, ele refletiu, ele meditou e foi um grande guerreiro vencedor. Josué, capítulo 1, glória a Deus, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Assim diz a palavra. Olha o contexto aí, de todas as suas forças. Aí Deus diz assim, tão somente Josué, esforça-te. Olha o esforço. Eu não poderia dizer, olha Josué,
Eu estou na tua frente, eu estou na coluna de fogo, na nuvem. Mas precisou esforço. Moisés, meu servo foi morto, mas agora Josué, tu agora, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo, onde você pisar o pé eu vou te dar, a toda planta do pé onde você pisar eu vou te dar, ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, glória a Deus, eu vou ser contigo, Josué. Mas agora vem, versículo 7, tão somente Josué, esforça-te. Depois, Josué, tem de bom ânimo. Amém? Porque, queridos irmãos, além de nós precisarmos, de nós esforçarmos, nós precisamos de também ter ânimo. E aí está aí, pastores que está conosco aqui, ele sabe muito bem. É uma bênção de Deus. Vai para o canal, né, do pastor Jonas Freitas Jesus, que é bênção. E se tem algo que precisa, todos nós precisamos, mas principalmente aqueles que estão em frente à obra, chama-se ânimo. Imagina uma liderança, alguém desanimado, queridos irmãos. Ué, como é que vai ser a sua vida? Todos que estão na retaguarda, que estão na frente, nas fileiras da frente, precisam de ânimo. E Deus disse, olha Josué, tu precisa de esforço, tu precisa, Josué, de ânimo. Glória a Deus, para teres o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, conforme o meu servo Moisés, ele fez, ele escreveu. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo de número 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, Rodrigo Moura, aí vem uma revelação e você vai dar glória a Deus. Antes, medita nela, nesta palavra. Dia e noite. Medita dia e noite. Sabe por quê, Josué? Meditando de noite, para que tenham cuidado de fazer. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Amém? Farás prosperar o teu caminho. E meditando em sua palavra. Glória a Deus. O salmista, escrevendo lá no Salmo de número 119, versículo 34, ele diz, olha, quando eu medito em tua palavra, traz alegria. Aleluias. Quando eu medito em tua palavra, traz alegria. E ali, queridos, Rodrigo Moura, Timóteo, aleluias, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, e Rodrigo Moura, vocês, meus irmãos, meus amigos. Olha, Rodrigo Moura, tinha refletido várias vezes, mas Paulo aqui revelou o segredo da vitória para Timóteo, o seu filho na fé. Qual foi? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, glória a Deus, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Escuta aqui o que é que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo, aleluias, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Escuta aí, queridos. Olha, qual foi o segredo da vitória para Timóteo? Glória a Deus. Paulo diz assim para Timóteo. Escuta aí, queridos. Capítulo 13. Persiste em ler. Hein, doutor Elisama? Persiste em ler. Ô, glória. Persiste em ler. Às vezes dá vontade, aquela, sei lá, não vou ler. Não, mas tem que ler. Persiste em ler. Persiste em ler. Paulo diz, persiste em ler,
em exortar e ensinar, porque eu tenho que ler para ensinar, até que eu vá. Não desprezes, Rodrigo Moura, Deus está falando contigo. Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbitérios. Versículo 15. Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Alguém vai ver. Alguém vai ver que Deus ele é na tua vida. Por quê? Porque você medita na palavra, porque você acredita na palavra. A palavra de Deus é viva. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. E para concluir nesta noite, para nós concluirmos nesta noite, há uma promessa. Há uma promessa, irmão Tony, irmã Paula, irmãos entrando pela graça de Deus, muitos irmãos. Para nós concluirmos, há uma promessa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, João capítulo 14, eu quero compartilhar com vocês também nesta noite. Ah, Jeová, Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. João capítulo 14, assim está escrito. Amém, amados? Amém, amados? Deus é bom. Versículo 21, 23 e o 24. João 14, versículo 21, 23 e 24, assim nos diz. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos. E os guarda. Olha o contexto lá em Mateus capítulo 7, 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, glória a Deus, este é o que me ama. Aleluia. Este é o que me ama. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Aleluia. Aquele que tem os mandamentos do meu Pai é o que me ama e será amado do meu Pai. Que coisa linda e tremenda, amados. Aquele que tem os meus mandamentos e o ama será amado de meu Pai. Eu te amo, Jesus. Pastor Edson Ramos, Labareda de Fogo. Aquele que tem os meus mandamentos e me ama será amado de meu Pai. Olha que promessa. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória. Oh, glória. Disse-lhe Judas, não os cariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, olha que promessa: se alguém me ama, se condicional, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, está no plural, viremos para Ele, e faremos nele morada. Dá glória a Deus, querido, dá glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por que você está aqui nesta noite?
é porque a palavra de Deus está na tua vida. Sabe por que você está até hoje aí? E eu quero falar para você nesta noite, que pensou em desistir, que pensou em ir embora, que pensou em desaparecer, de largar tudo, saiba que Jesus te ama e nesta noite reservou, guardou esta palavra a falar o teu coração nesta noite. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tem promessa maior do que esta, queridos? E viremos para ele e faremos nele morada. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Mas é necessário falar o versículo 28. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, eu quero concluir nesta noite. Eu quero concluir nesta noite com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. João, capítulo 15, versículo 7. Esta promessa vai para mim e para você. Coloca lá embaixo: eu te amo, Jesus. Grifa lá embaixo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Grifa: eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória. 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 Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, 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 tudo que quiserdes, e será feito. Eu vou orar por você nesta noite. Pai, eu quero te louvar, quero te exaltar, quero te dar graça. Toda honra e toda glória para ti, Pai. Quero te louvar pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado, 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 obrigado por vidas que eu creio que foram alcançadas e impactadas nesta noite pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, meu amigo, muito obrigado. E eu te peço que o Senhor agora neste momento venha revelar, que a tua palavra seja plantada neste coração, que a revelação do teu Espírito Santo, Pai, venha estar na mente desta pessoa, deste irmão, desta pessoa amiga. Revela cada dia a tua palavra. Obrigado, 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 Espírito Santo, por tudo, por cada irmão, por pessoas amigas. Eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre todos, que esta palavra fique plantada em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Deus abençoe, queridos, a sua vida. Deus te reservado esses momentos. Eu tenho falado que não é uma live qualquer, é um culto. É um culto online de compromisso com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês e quero convidar para domingo nós estarmos em um culto, uma celebração com minha esposa, Manadra Dantas, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém?
Deus abençoe. Quero deixar um louvor muito abençoado para todos os irmãos. Quero mandar um alô para todos os nossos amados irmãos aqui da cidade de Sossego, onde todas as sexta-feiras é o nosso culto de doutrina aqui, Rodrigo Moura. Amém? Nosso culto de doutrina. Glória a Deus, não é? E eu creio que em breve, glória a Deus, estamos retornando. Em nome de Jesus, irmãos, orem para que Deus venha cada dia repreender este mal, para nós retornarmos aos nossos cultos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, um forte abraço. Glória a Deus, que o Espírito Santo esteja com todos em nome do Senhor. Receba a bênção, receba a graça do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém. A vitória é minha, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Vou deixar um louvor abençoado. Amém? Nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Deus é bom. A sua misericórdia dura para todo sempre. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amados. Que maravilha compartilhar com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Receba aí, glória a Deus, o nosso abraço a todos vocês. Onde você estiver, recebam aí a bênção de Deus. Mãe Vanilda, quero mandar um alô aí para os amados irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus aqui em Sossego. Manda um alô para a nossa prefeita, não sei se ela está aí juntamente com o irmão Marcos, irmão Moisés, que chegou aqui agora há pouco, seu filho. Deus abençoe Esté, não é? Glória a Deus. A todos os nossos amados obreiros, Diácono Carlos Antunes, que é o dirigente da congregação Monte Geres, e sua esposa, irmã Fabiana, tá bom? Thalita, todos vocês, glória a Deus. Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos encerrar ouvindo este louvor. Nada pode calar um adorador. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, forte abraço. Glória a Deus a todos vocês. Amém? E até domingo. Amém? Até domingo. Eu creio que Deus, Ele vai, glória a Deus, preparar, como Ele preparou hoje, não é? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Está aí entrando aí Luziana, muitos irmãos aí, graças a Deus. A irmã Lucineide, Deus abençoe a irmã Cineide, a sua vida, seu esposo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos tocar mais um louvor aqui, amados, e nos despedir juntos com vocês. Amém? Nesta noite, glória a Deus. Nesta noite abençoada. Amém? Deus abençoe vocês. Severino, Edinalva lá em São Paulo, Tiago, o Marconi, Deus abençoe. Mana Cristina, domingo vamos tocar o seu louvor, Mana Cristina. Pastor Jonas Barbosa, Deus abençoe, meu amigo. Agora vamos adorar. Mais profundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda,
sem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare, nada pode calar um Não existem prisões que contenham a voz de quem te Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Amém. Senhor, Amém. nada pode impedir o teu louvor, querido, a tua adoração. Adora o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Tenham todos uma noite abençoada no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fica na bênção, fica na paz. Domingo, 7 horas da noite. Amém. Deus abençoe Rodrigo, Lúcia Souza. Maravilha, glória a Deus, chegando agora. Deus abençoe Maneide. Glória a Deus. Nilzete, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até domingo, 7 horas da noite. Fica na paz.